Olá pessoal, eu me chamo Leonardo, sou da Arquidiocese de Londrina, Grupo de Oração Magnífica, tenho 24 anos, sou casado e estou aqui para partilhar um pouquinho com vocês sobre o último ciclo de catequeses da nossa querida Teologia do Corpo. Querida, muito estimada aqui na minha casa. Eu e minha esposa passamos o tempo de noivado, namoro, conhecendo também dessa grande obra de João Paulo II, e é uma alegria poder partilhar sobre ela, poder comentar um pouco, e espero que a gente possa ter nessa palestra um momento de aprofundamento no último dos ciclos. O último do ciclo, sexto ciclo, é intitulado Amor e Fecundidade. Então o que acontece? Vocês podem perceber que, de certa forma, em todos os ciclos anteriores, o embasamento é muito mais teórico, a própria aplicabilidade é mais teórica. João Paulo II chega, catequese 118, 119, daqui começa esse ciclo. Ele vai dizer que todo o conjunto de reflexões ficaria incompleto se não existisse uma aplicação prática no âmbito da moral conjugal de tudo aquilo que é ensinado até agora. Então, tem um outro ponto especial, né, que São João Paulo II, em todos os outros ciclos, o ponto de partida dele, o start dele são trechos bíblicos, são comentários de Nosso Senhor a respeito do princípio, a dureza de coração, a ressurreição do corpo, a Confissão dos Seus, né, a passagem de São Paulo. Mas aqui neste ciclo especificamente já não é mais um trecho da Escritura. Neste ciclo a gente tem uma encíclica. Nesse ciclo, uma encíclica, que é a encíclica Humani Vitae, de Paulo VI. Então, São João Paulo ele fala que esse ciclo é como se fosse um comentário a Humani Vitae. A Humani Vitae é a base. E lá na catequese, na minha edição, né, a 133, que é a última, ele vai dar como eu estou falando antes, é um spoiler, né? Mas ele vai revelar, né, o segredo. Ele vai falar que todo o conjunto de catequeses que ele elabora, na verdade, todo esse material é um amplo comentário à encíclica Humani Vitae. Não só o último ciclo, mas todos os ciclos. É um comentário, é um adendo àquilo que Paulo VI já instruiu, aquilo que Paulo VI já trouxe como doutrina ali na Humani Vitae, e que a Humani Vitae também tem seus fundamentos lá atrás. Então nós temos que lá em 1980, mais ou menos, há um sínodo dos bispos, e nesse sínodo dos bispos o tema é a família, e ali os bispos eles convidam os teólogos dentro dessa doutrina expressa por Paulo VI, a se aprofundarem nela, especialmente nos aspectos teológicos e personalísticos. Já ouviu falar que João Paulo II é personalista? E que ele é um grande teólogo? Então, aí nós temos o papel de São João Paulo II a partir desse sínodo. O que acontece é que a encíclica Humani Vitae, vocês podem ver que ela é bem pequenininha, e como o tempo está passando rápido, né, como as coisas estão mudando muito rápido, logo, a partir dela começam a suscitar algumas questões. Então a Teologia do Corpo é uma resposta mais completa a todas essas questões que foram suscitadas. Mas a própria Humani Vitae também, veio a partir de algumas questões que surgiram. E assim, algumas questões são respondidas através da Teologia do Corpo, mas outras questões fizeram Paulo VI elaborar o seu documento, a Humani Vitae, para respondê-las. Então vamos pensar agora aqui quais são essas interrogações, né? Quais são essas interrogações que levaram Paulo VI a Humani Vitae. Em primeiro lugar, a gente tem a questão demográfica, então tem o crescimento da população. Então se pensava especificamente, né, quantas pessoas não estão crescendo. Imagina se todo mundo tiver uma família numerosa. Imagina se todo mundo tiver uma família com 10 filhos.
questão demográfica. Aí, mais um ponto. Questões educacionais e econômicas. No começo do século, né, a educação compulsória, do jeito que a gente enxerga hoje dentro de um colégio, é algo novo. Então, as exigências educacionais para as famílias eram diferentes das exigências de lá atrás. A gente tem uma mudança muito grande, especialmente a partir das revoluções industriais e todo o êxodo do campo para a cidade. Porque uma coisa é você estar no campo com a sua família, os mais velhos, todo mundo trabalhando no mesmo lugar. Sou padeiro, então a minha família tem uma padaria. Eu vou seguir ali naquele meu negócio com toda a minha família. Com a vinda das famílias para a cidade, a gente já não tem mais isso. Porque não tem muito essa questão de, eu moro perto da avó, o filho, se eu estou trabalhando, o filho fica com a avó. Não. Então, já tem mais essa questão mais sociológica, econômica, que tem nessa mudança. Um outro ponto importante também, que é o papel da mulher da sociedade, que a mulher passou a adentrar cada vez mais no mercado de trabalho. E um último ponto é a questão do avanço do domínio do homem sobre a natureza, do avanço científico, do avanço da razão, digamos assim, que, vamos pensar da forma como Paulo VI formula, né, o avanço, o desenvolvimento do domínio das forças da natureza, a ponto de ser possível agora, com medicamentos, no caso anticoncepcional, evitar a concepção. Então, diante de todos esses pontos, surge o questionamento: será que o ensino da moral católica não está desatualizado? Diante de tudo isso, não seria necessário rever essa questão da abertura à vida, do significado procriativo e unitivo das relações, do ato conjugal? Será que não precisava, de alguma forma, já que o homem agora domina a natureza, permitir o uso de métodos anticoncepcionais? Então aí nós temos o nosso querido Paulo VI com a Humanae Vitae respondendo a essas questões. Então, Paulo VI ele parte de um princípio bem bacana, que é a visão global do homem, é o tópico ali na Humanae Vitae. Mas aí ele usa um termo ainda melhor, que é a visão integral do homem. Porque, meus caros, nós temos visões parciais do que é o homem. O homem biológico, o homem sociológico, o homem trabalhador, o homem... vários recortes, o homem psicológico. Então você pode ver isso na sociedade atual mesmo. Diferentes recortes do homem. Mas todos esses recortes do homem representam somente ele de maneira parcial. Paulo VI fala: nós precisamos partir de uma visão integral do que é o homem. E o que é o homem? O homem, primeiro, entendido enquanto sua vocação. Qual é a vocação do homem? Eu não posso restringir o homem ao homem bios, o homem biológico. Eu não posso restringir o homem a só aquilo da sua psique. O homem integral, ele tem um destino. E esse destino não é natural, esse destino é sobrenatural. Então toda a tentativa de encaixar o homem nessas pequenas perspectivas acaba retirando dele a grande vocação que ele tem, que é a vocação ao transcendente. Então, partindo dessa vocação ao eterno, dessa vocação ao sobrenatural do homem, Paulo VI passa a fundamentar os dois grandes tópicos. Ele coloca em dois grandes tópicos, né, que viriam ser as respostas a essas questões. São esses tópicos: o amor conjugal e a paternidade e maternidade responsável. A grande questão é em torno do que significa essa paternidade e essa maternidade responsável. Mas para a gente responder se é responsável ou não, para ele, né, no caso, o uso de anticoncepcionais, de contraceptivo, é necessário olhar para o ato que faz com que você seja pai. Você só pode ter uma paternidade se você tem filho. Você só pode ter filho se você tem um ato conjugal. Então, o ato conjugal ele precisa ser olhado frente a essa visão integral do homem. E então, o ato conjugal sendo observado, a gente entende o que ele é, e depois a gente parte para a paternidade e a maternidade responsável. E aí, nós temos agora esses dois aspectos, né? O aspecto do amor
conjugal e a paternidade e maternidade responsável. A gente vai olhar primeiro para o amor conjugal. Olhando primeiro para esse amor conjugal, nós temos o quê? Nós temos as 4 grandes notas, as 4 grandes características desse amor conjugal. Esse amor conjugal que ele é fundado em nosso Senhor, no amor de Cristo pela igreja. Vocês já viram no ciclo anterior aquele grande mistério que São Paulo fica estupefato. Que grande mistério, né? O amor conjugal como esse sinal, esse sacramento, esse sinal do amor de Cristo pela sua igreja. E da mesma forma como o amor de Cristo pela sua igreja, né, essa doação de Cristo tem essas 4 grandes características. Quais são essas grandes características? É um amor livre, é um amor total, é um amor fiel e é um amor frutuoso ou fecundo. Como assim é um amor livre? Paulo VI, no número 9 da Humanae Vitae, coloca uma palavra bem assertiva, que é um amor que precisa ser plenamente humano. O que é esse amor plenamente humano? É o amor livre. A liberdade é uma característica humana. Nós não somos reféns dos nossos instintos. Nós temos essa liberdade. O amor de Cristo carrega em si essa liberdade, né? Não me tiram a vida, eu é que dou a minha vida. O amor de Cristo é um amor total, é um amor inteiro, é de todo o coração. Com esse amor total, né? Amando-os, os amou até o fim. Amou até o fim, amou até o extremo. Esse amor de nosso Senhor é um amor também fiel. Eis que estou convosco todos os dias até o fim. Até o fim, estou todos os dias. É um amor fiel. Esse também é um amor frutuoso, ou um amor fecundo. Eu vim para que todos tenham vida. E onde a gente encontra essas 4 notas aqui em Cristo? Se você já foi a uma celebração de um casamento, você já deve estar se recordando das palavras do padre aos cônjuges. Ele primeiro pergunta, é de livre, espontânea vontade que vocês estão aqui? Ou seja, não tem ninguém forçando vocês, eles estão aqui com toda a liberdade para estar aqui. A mesma forma, a liberdade de Cristo, mas não só livre, né? Livre e de todo o coração. Então é uma totalidade aí também. Aquela promessa. Promete ser fiel até o final da vida, o famoso até que a morte o separe. Está aí a fidelidade, a terceira nota. E a 4ª nota é aquela pergunta que por vezes passa esquecida, que é se estáis abertos a receber todos os filhos que o Senhor desejar enviar. Então, as 4 notas do amor de Cristo pela sua igreja estão presentes também no relacionamento conjugal. E essa última nota é a que é mais esquecida, e é a que tenta, com todas essas interrogações que o Papa tenta responder, essas interrogações vêm como fruto de uma vontade de não cumprir essa 4ª promessa, que é a promessa de fecundidade, é a promessa de acolher todos os filhos que o Senhor quer nos dar. Então, pode parecer assim, normal, né? Evitar, faz sentido, condição econômica e tudo mais. Só que se a gente olhar para as promessas do matrimônio, vamos olhar para uma outra promessa, vamos olhar para a promessa de fidelidade, para você ver como não faz sentido querer retirar essa parte de estar aberto a todos os filhos que o Senhor desejar enviar, ou seja, estar aberto à possibilidade de fecundidade em todas as relações conjugais. Pega a promessa de fidelidade. Eu prometo ser fiel à minha esposa, mas eu não prometo ser fiel em todas as relações conjugais. Eu prometo ser fiel na de hoje, mas na de amanhã. Não, na de amanhã não vou ser fiel não com ela não. Vou ter relação com outra mulher. Percebe como não faz sentido? É a mesma linha de raciocínio de quem, aqui nesse mês a gente vai estar aberto a ter filhos? Naquele mês não. Nessas relações aqui não. Naquela relação, sim. Não faz sentido. Não faz sentido se esses meios que são utilizados, né, dentro dessa relação conjugal são meios artificiais que impedem a concepção. É estranho, é algo que não faz sentido, não cabe dentro da nossa cabeça, dentro dessas promessas. É a mesma coisa que, sei lá, pegando uma outra nota, que da liberdade. Então eu estou sendo forçado
a aceitar aquele compromisso. Eu não quero me doar de todo o coração, eu tenho minhas ressalvas. A gente sabe que não faz sentido para essas outras 3 promessas. Por que razão, então, acharíamos que poderia fazer sentido não cumprir a 4ª promessa? Todas as notas do amor de Cristo precisam estar presentes no amor conjugal. Beleza, mas até agora eu estou muito na Humanae Vitae. A gente falou das motivações, de teologia do corpo, comentário Humanae Vitae, quais foram as motivações de Paulo VI, o que Paulo VI fala do amor conjugal. Então vamos começar a ir um pouquinho para João Paulo II. Vamos lá. Nós temos então que essa característica do amor conjugal, com essas 4 notas, é o que São João Paulo II chama de a linguagem do corpo na verdade. Na verdade, o corpo, essa linguagem que o corpo se expressa, ela tem como fundamento, ela tem esse amor conjugal com essas suas 4 notas. A gente vê Paulo VI falando de uma forma semelhante. A gente olha essa linguagem do corpo na verdade de 2 maneiras, na Humanae Vitae no número 12. Paulo VI ele fala, primeiro, no parágrafo anterior, ele vai falar dos 2 significados da relação conjugal, que são os significados procriativo e unitivo. E no parágrafo seguinte, ele vai falar que essa é a estrutura íntima dos cônjuges. Na relação conjugal com os 2 significados, eles expressam a sua natureza íntima. Eles expressam a sua própria natureza. Então nós vemos essa linguagem, o São Paulo II vai dizer, a gente vê essa linguagem do corpo na verdade de 2 formas. Na verdade ontológica, naquilo que está na natureza do ser, a estrutura íntima, e também uma verdade psicológica ou subjetiva, que é a questão do significado. Então a gente vê Paulo VI bem focado numa lei natural. A parte da natureza humana, os ritmos biológicos e companhia. João Paulo II ele vem e essa lei natural de Paulo VI encontra um eco e um fundamento antropológico no personalismo de João Paulo II e também um fundamento ético e antropológico. E aí a gente tem João Paulo II trazendo todo o significado esponsal do corpo, que é aquele significado que Paulo VI já falava, dos 2 atos, ele ressoa, ele encontra eco no significado esponsal do corpo enquanto doação. E aí nós vemos algo muito bonito da doutrina da igreja, que é um desdobramento que ela vai tendo com o tempo. A doutrina da igreja, o ensinamento de Nosso Senhor é como uma semente que é plantada sobre a terra e essa semente vai se desenvolvendo. Tipo assim, questões da liturgia. A gente não via com Nosso Senhor com um turíbulo e ali incensando o altar. Não. Isso é fruto de um desenvolvimento orgânico da doutrina ensinada por Nosso Senhor. E da mesma forma a gente consegue perceber isso nessa dimensão da procriação, nessa dimensão da abertura à vida. A gente olha no documento conciliar Gaudium et Spes, que se fala de uma não contradição entre os 2 significados, ou seja, não tem como contradizê-los. Existem esses 2 significados, que é o significado procriativo e o significado unitivo, a união dos cônjuges e a possibilidade de fecundidade, a abertura à vida. Fala de uma não contradição. Paulo VI já fala de outra forma. Paulo VI já fala de uma conexão inseparável entre esses 2 significados. João Paulo II vai além. João Paulo II expande vem com a dimensão da sacralidade, vem com a linguagem do corpo, vem com o matrimônio, a relação conjugal como um sacramento da vida futura. E aí nós temos esse desenvolvimento da doutrina da igreja. Mas então, Léo, você estava comentando isso, mas não parece que é uma falta de empatia, compaixão com as dificuldades do povo, que levantou essas questões para Paulo VI lá atrás? Bom,
Não, porque Paulo VI ele olha para essas dificuldades, mas ele olha para algo a mais que é o homem e a sua vocação. Ele tem essa preocupação pastoral. O que é essa preocupação pastoral? Preocupação pastoral não é passar a mão na cabeça do pecado. Preocupação uma pastoral, por exemplo, que cuidasse, que de alguma forma lidasse, uma pastoral, um apostolado, com pessoas que sentem atração por outras do mesmo sexo. Ela não ia vir aqui para passar a mão na cabeça e dizer que é algo plenamente conciliável com a doutrina católica. Não. A pastoral ela vem querer trazer a verdade daquela pessoa, que é o verdadeiro bem. O verdadeiro bem é mostrar a dignidade e a indignidade do ato homoafetivo naquele caso, e mostrar que ela tem essa dignidade e essa vocação ao céu, e ela pode vivê-la por meio da castidade, por meio da virtude da castidade. Então a preocupação pastoral ela tem esse fundamento. A pastoral ela busca o bem, mas não o bem que passa a mão na cabeça, mas o bem verdadeiro. É a mesma coisa que, sei lá, querer ter um copo com veneno. E a pessoa está querendo muito tomar. Fala, ai, toma, não é veneno não. E se a pessoa tomar, ela vai sofrer os efeitos daquele veneno da mesma forma que se a gente falasse que é veneno aquilo. Então não é passar a mão na cabeça. Não é mostrar a verdade daquela coisa. É a verdade ontológica, né? Se a gente for pegar a linguagem de Paulo VI. Tá bom? Então aí a gente fecha a parte do amor conjugal. E aí a gente já abre o outro ponto, que é a paternidade e a maternidade responsável, que tiveram seu significado completamente deformado, porque se pensa em paternidade e maternidade responsável, especialmente na questão financeira. Não, eu preciso dar tudo para o meu filho, e como que eu vou poder dar esse mesmo tudo para 2 filhos? E como que eu vou poder dar esse tudo para 3 filhos? Não, já começa por aí, né? Aí que o significado da paternidade e da maternidade responsável é mais deformado. Bom, é algo bem interessante que João Paulo II fala na Catequese 121, se eu não me engano. Ele comenta que essa paternidade, essa maternidade conjugal responsável, elas se fundam no quê? Se fundam na responsabilidade humana, mas com uma docilidade, com uma abertura à ação de Deus. Há a prudência humana, mas há uma docilidade diante da vontade de Deus. Então o juízo, vai dizer João Paulo II, o juízo último da questão da paternidade responsável e maternidade, de acolher os filhos, ele deve ser definido, ele deve ser decidido diante de Deus. Por isso é bom ter sempre o auxílio de um sacerdote, estando orientando um sacerdote maduro. O juízo ele precisa ser amadurecido, ele precisa vir de uma consciência moral amadurecida. Paulo VI vai comentando, né, do que é essa paternidade responsável nos diferentes aspectos. No aspecto biológico, é conhecer os ritmos naturais do corpo. No aspecto psicológico, é saber das paixões humanas e dominá-las. Ter a capacidade de dominar a si mesmo, dominar as suas paixões e as suas emoções. Nós vimos essa maternidade, essa paternidade responsável no biológico, no psicológico, e há um outro ponto que Paulo VI ressalta, que é o econômico e social. E essa paternidade e maternidade responsável, ela se manifesta no âmbito, na perspectiva econômica e social, tanto recebendo, acolhendo com gratidão e com generosidade em famílias numerosas todos os filhos que Deus deseja enviar, como também ele se manifesta, essa paternidade, essa maternidade responsável se manifestam naqueles casos em que o casal, por motivos justos, decidem espaçar a sua gravidez. Esses motivos justos, eles podem ser de ordem financeira, eles podem ser de ordem psicológica, de ordem biológica, mas são motivos que também são importantes, devem ser passados pelo crivo de um julgamento moral maduro. E isso é mais possível, é mais palpável, né, com a orientação de um diretor espiritual.
tá bom? Então perceba que, não, eu preciso ter 10 filhos? Não necessariamente, tem famílias que o Senhor não envia, o Senhor manda 1, 2, mesmo estando aberto à vida, querendo, desejando. Aceitar essa vontade de Deus e entender que há momentos sim que é justo esse espaçamento, seja por motivos de ordem financeira, de ordem econômica, né? Seja por motivo de ordem biológica, né? Tiver algum problema, algum tratamento, tratamento que realmente faça sentido, né? Mas enfim, bom, então há a possibilidade de ter relações conjugais sem ter necessariamente fecundidade ali, sem ter filhos. Então a gente precisa olhar para quando, num campo mais ético, quando o que é lícito e o que não é lícito, o que é moralmente lícito e o que é moralmente ilícito. E nisso São João Paulo II e Paulo VI nos ajudam. Então os dois estão ali bem juntinho, né? Paulo VI e João Paulo II comentam. Moralmente ilícito, a interrupção de um processo generativo já iniciado, que é aborto. Já começou o processo de geração daquela criança, já foi iniciado, e a interrupção dele é moralmente ilícita. Eu acho que esse era o mais tranquilo. Então o aborto é moralmente ilícito. E aí depois a gente tem a esterilização direta. Esterilização direta é ilícita. O que é esterilização direta? É diretamente, só pelo simples fato de querer esterilizar, tornar infecundar as relações, promover algum tipo de esterilização. Por exemplo, vasectomia, laqueadura. A própria retirada do útero precisa ser olhada dentro de todo esse contexto do discernimento moral maduro. Tá bom? Eu sei que pode ser que isso agora esteja sendo algo que ninguém nunca te disse. Fica tranquilo, a gente vai conversar ainda aqui. A teologia do corpo não é obra de condenação, mas sim de salvação e de redenção. Então aqui a nossa intenção é mostrar o teu corpo, a linguagem do teu corpo, a responsabilidade do teu corpo, tudo isso te levando para o alto. Então ainda que você tenha, por alguma razão, por não conhecer mesmo, ter caído em alguma esterilização direta, claro, diante da verdade, né, procurar alguma forma de reverter, e caso não seja revertido, buscar o sacramento da reconciliação e viver como porque aqui a gente está abrindo os nossos olhos para toda essa graça que é a abertura, todo esse significado do ato conjugal, procriativo e unitivo. Então é experimentar tudo isso. Agora eu não vou ter mais o procriativo. Então viver essa sua esterilização direta como também uma forma de penitência dessa... porque você queria agora ser aberto à vida, mas não pode por conta de um ato. Então aí vai ter um tipo de penitência também para você, uma penitência natural que você pode conseguir caminhar. E ainda, a gente olhando para o que é moralmente ilícito, nós vamos ter alguns atos durante a relação, em previsão da relação, durante a relação e após a relação. Paulo VI fala ainda. O que é antes da relação? Anticoncepcional. O uso de anticoncepcionais sem prescrição médica. E prescrição médica eu preciso tomar cuidado também, que médico ginecologista acaba indicando anticoncepcional para qualquer coisa. Mas então, o uso de anticoncepcional é antes da relação, né? Durante a relação, coito interrompido, ou o uso de preservativos, e após a relação, por exemplo, uma pílula do dia seguinte. Então tudo isso é moralmente ilícito. Tá, não. E o que é sim? O que é sim? O que é moralmente lícito? O que é moralmente lícito é o conhecimento e o uso, o conhecimento das estruturas naturais, dos ritmos naturais do teu corpo e o uso dos períodos que não são fecundos, mas o uso por motivos justos. Então não é só o uso, é o uso por motivos justos dos períodos infecundos. Porque há o período fecundo da mulher e há a maior parte dos dias que é o período que não é fecundo, por assim dizer. Então seria o uso desse período não fecundo para continuar mantendo o ato conjugal, mas espaçando a gravidez, né? Espaçando a questão da fecundidade.
Então, percebam que aí nós temos a moral católica, que não é não é cheia de imperativos categóricos. É pecado? Não é pecado? É pecado. Não, envolve três grandes coisas, né? A matéria, a consciência e o conhecimento, né? A matéria, a liberdade e o conhecimento. Então a matéria, se aquele ato materialmente já é por natureza pecaminoso. Então, pensando no espaçamento. Não, por matéria não. Aí depois a gente tem a plena consciência. Eu sei se é ou se não é. Não, para plena consciência. Então eu sei que não é pecado. E aí vem a motivação para aquilo. Seria o que te leva. Se o que te leva a espaçar a gravidez é algo justo, então também o ato sexual no período infecundo é moralmente lícito. Se você já usa não é um motivo grave, é um motivo justo, já não é mais moralmente lícito. Nossa, mas que grande diferença é essa de não poder usar anticoncepcional e ter relação no período fecundo? Qual que é a grande diferença? Não é a mesma coisa? Então vamos ampliar os nossos horizontes, porque há uma diferença ética fundamental. No caso do uso dos ritmos naturais do corpo, você está se favorecendo, você está se valendo de um ritmo natural do teu corpo. Ao passo que o uso de anticoncepcionais ou contraceptivos em geral, você já está indo contra algo que é natural do teu corpo. Perceba a diferença? É como se você tem uma avó e essa avó já é de idade. Você sabe que uma hora ela vai morrer. Mas você pode antecipar a morte dela dando um tiro nela. Das duas formas ela morre, mas uma é natural, a outra não. Uma é lícita, a outra não. Entende? Essa é a grande diferença na natureza ética da regulação da natalidade. Percebam que a gente tem aqui um contraponto entre o método artificial e o método natural. Lá no começo a gente comentou da Naumann Witt, né, aquele questionamento: hoje o homem ele é capaz de dominar mais a natureza e criar métodos contraceptivos que não dependem do ritmo, de seguir o ritmo biológico. Não precisa ficar refém do meu ritmo biológico. E aí a gente tem aí, por um lado, o domínio da natureza. Só que o que acontece é que, nesse caso, o que acontece? Eu tenho as minhas paixões e eu, como homem, domino a natureza e faço com que essa natureza, esse natural, se curve a esse meu desordenado, às minhas paixões. Ao passo que no método natural, ele já exige que eu respeite essa natureza e, respeitando essa natureza, eu me contenha. Eu pratique a virtude da continência. A continência periódica, né, nesse caso. Então eu passo a me dominar. É o domínio de mim, né? Se antes eu fazia com que a natureza se curvasse às minhas paixões, agora que pela lei natural e pelo método natural, eu respeito a natureza, o que eu preciso fazer com as minhas paixões? Eu preciso curvá-las diante da minha vontade. Mas isso reprimir o homem? Não, na verdade não. O que torna o homem plenamente humano é a possibilidade dele ser senhor de si mesmo. Nós não somos reféns dos nossos instintos. Nós temos a possibilidade de sermos senhores de nós mesmos e assim nos tornar plenamente humanos. Se vocês me perguntassem uma catequese desse último ciclo que eu recomendaria, só posso ler uma agora. Qual que você me recomenda? Eu quero dar uma enxugada, quero resumir aqui qual que vai ser o meu ponto de partida, só para eu ter uma noção. Na minha edição, Catequese 123. O título dela é A Essência da Doutrina da Igreja a respeito da transição da vida. Doutrina da Igreja, doutrina da cristã. Começa com essa questão do domínio da natureza versus o domínio de si. E aí São Paulo II segue. São Paulo II segue e recorda aquele conceito, que provavelmente deve ter sido abordado numa das primeiras aulas, né?
que eu não tenho um corpo, eu sou um corpo. Eu não tenho um corpo, eu sou um corpo. E esse meu corpo, ele não expressa somente as realidades sexuais da minha vida. Meu corpo não é só a minha genitalidade. O meu corpo, ele no seu conjunto de expressões, de emoções, de reações, ele exprime, ele mostra a minha pessoa. A linguagem do corpo mostra a integralidade da pessoa. E essa linguagem do corpo, pelo que nós já vimos, o significado esponsal, o significado esponsal, né, o sinal, o sacramento, a dimensão do sacramento, a ética do sinal, essa minha linguagem do corpo, ela precisa exprimir a dimensão sacramental. Ela precisa expressar essa dimensão sacramental, que é apontar para o alto. E ela só aponta para o alto quando, no ato conjugal, eu respeito as suas duas finalidades. A finalidade unitiva e a finalidade procriativa. O Fulton Sheen fala uma frase muito forte. Ele fala que se o ato conjugal não aponta para o céu, ele aponta para o inferno. Não tem outra opção. Deus é o Senhor, o Espírito Santo é o Senhor que dá a vida. Se eu me fecho à vida, eu me fecho ao Deus que dá a vida. Então, se eu me fecho a Ele, só me resta ir ladeira abaixo. Bom? Então, eu tenho aí esses dois grandes pontos, né? O domínio de si e a expressão da linguagem do meu corpo como um sinal, como esse sacramento. E é bonito como as coisas se concatenam, né? Eu vou me dominando, eu vou progredindo em virtude ao mesmo tempo em que eu vou refletindo, eu vou permitindo com que, na verdade, a linguagem do meu corpo se expresse, eu vou sendo esse grande sacramento. Elas estão concatenadas. E assim é possível com que eu realize plenamente esse grande sinal, essa doação. Eu encontro no domínio de mim mesmo a liberdade do dom. Quanto mais eu me possuo, mais eu consigo me doar. As duas dimensões, né, planificam o ato conjugal, tornam ele pleno, verdadeiro, de acordo com aquilo que ele nasceu para ser. Se eu retiro a finalidade procriativa e fico só com a unitiva, de fato vai haver uma relação corpórea. Mas apesar de existir essa relação corpórea e carnal, não vai existir a comunhão de pessoas, que é própria dessa abertura à possibilidade de fecundidade. Porque a comunhão de pessoas, ela envolve a liberdade, né, do ato e a responsabilidade por aquilo que o ato pode trazer. A comunhão de pessoas, ela reflete a comunhão de pessoas na Trindade. Há aquele que ama e há aquele que é amado. E esse amor é tão forte que gera uma nova pessoa. Que há um amor. E o ato conjugal, da mesma forma, ele se abre a possibilidade de uma terceira pessoa. 3 são necessários para compor o amor, já dizia o grande livro do Fulton Sheen. Então percebam, meus caros, que é muito melhor a gente enxergar. A gente pode enxergar tudo isso como, nossa, eu não posso ter relação sexual a hora que eu quiser. Como um freio. É uma forma de enxergar, mas é uma forma muito pobre. A gente pode enxergar como um sim, como um acelerador. Como um acelerador para a linguagem do corpo, na verdade. Como um acelerador para ser ter essa dimensão sacramental do meu corpo. É um acelerador, sim, eu quero viver no meu matrimônio, viver em todos os atos conjugais, essa comunhão de pessoas que é um reflexo, um sinal da Trindade. E tudo isso então a violação interior dessa comunhão de pessoas que é própria dos métodos contraceptivos, que ao invés de dominar a si mesmo, né, pega algo, domina a natureza para modificar algo que é da pessoa. Isso modifica a ordem interior do ato conjugal e também da pessoa em si. E essa é a essência, esse é o grande mal do ato contraceptivo,
dos métodos contraceptivos. As pessoas pegam, por que é contra, pensando em pílula anticoncepcional? Por que a gente é contra a pílula anticoncepcional? Porque é abortiva. De fato, está lá na bula que uma das possibilidades é de ser abortivo, né? Mas só que para nós é algo superior. Isso é uma visão negativa. Uma visão positiva é essa de entender que o ato conjugal ele necessita dos seus dois significados, procriativo e unitivo. A preocupação de João Paulo II com a ética da regulação de natalidade é maravilhosa. Ele tem todo esse cuidado de colocar nos lugares certos as coisas. Tanto que ele dedica umas 3 catequeses só a um tema que é a regulação honesta de natalidade. Tá? Então ele começa dizendo os 2 aspectos fundamentais da regulação honesta. O primeiro deles é fundamentado na Familiares Consórcio, se eu não me engano, que é que para que ou na Gaudium et Spes, ele acaba citando bastante as duas junto com o Manivit, que é necessário que o fundamento para que se regule a natalidade, para que se espace, é que se tenha sólidas convicções morais do que é a vida e do que é a família. Porque se você não tem essa convicção, esse sólido conhecimento do que é a família cristã, ou nossa vocação é gerar filhos para o céu, você começa, eu não quero ter filho, então vou usar aí um método para espaçar, para não ter, entende? Não estou usando contraceptivo, estou usando só o natural. Então perceba que não é assim, você precisa ter essa sólida convicção do que é a família para nós, do que é a família para nós católicos. E o outro ponto fundamental da regulação de natalidade é o domínio de si. O domínio de si que propicia uma espécie de ascese. Eu cultivo a continência periódica como uma virtude, não como um simples peso que eu estou carregando. E a partir do momento que eu vou cultivando essa virtude da continência, esse domínio de mim, eu percebo uma ascese, uma subida interior, um avanço, um desenvolvimento da minha própria vida interior. Porque essa continência me leva a uma certa ordem. A uma certa ordem das coisas, eu entendo a ordem das coisas. E como consequência, eu passo a ter também respeito à obra do Criador. Eu respeitando o natural, eu respeito que aquilo foi criado por Deus. Há essa regulação honesta de natalidade, tá? E esses 2 aspectos são fundamentais porque constantemente os métodos naturais são fontes de abuso. Eu uso método Billings. Estou querendo só 2 filhos aqui. E não é assim que funciona. É necessário essa convicção do que é família e o domínio de si. Não estou dominando o meu ciclo só para poder satisfazer as minhas paixões. Não é assim. E é isso. A regulação honesta ela parte disso. Ela parte de entender esses 2 pontos fundamentais. Erra quem pensa que a Humanivit ou a teologia do corpo só quer ficar aqui na questão dos ritmos biológicos, do que é válido e do que não é. É muito mais do que isso. Gostaria de ler um trecho aqui da Humanivit só para deixar isso ainda mais concreto, né? Foi a eles, vai dizer, Humanivit 25, né, quando Paulo VI já está dirigindo os encaminhamentos ali no final. Foi a eles que o Senhor confiou a missão, a eles quem? Os esposos, de tornar invisível aos homens a santidade e a suavidade da lei, que une o amor mútuo dos esposos com a sua cooperação com o amor de Deus, autor da vida humana. Ou seja, o amor mútuo entre os esposos com a cooperação com o amor de Deus, com a finalidade procriativa, a unidade entre um e o outro, né? Então é a missão dos esposos tornar visível a santidade e a suavidade dessa lei. É uma missão divina, o Senhor nos chama a isso. E ainda assim podem ainda ressoar questionamentos de que
é fora da realidade isso, é fora da realidade. Não está olhando para os problemas atuais, não tem como ter mais de 2 filhos, não tem como. Bom, como diz João Paulo II, Paulo VI olha com realismo, mas é um realismo cristão. E aquele realismo cristão, ele não se funda somente no natural. Ele não se funda somente no que temos aqui, né? Não só no que a nossa ação humana pode fazer. Se funda também no sobrenatural. Se funda na esperança cristã. Diante desse desespero, temos a esperança cristã. A porta é estreita, né? E essa esperança cristã, ela não engana. Por que ela não engana? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E esse amor de Deus, esse amor que é derramado pelo Espírito Santo é uma força. É uma força que os esposos, que os cônjuges têm para cumprir com suavidade essa grande lei, com suavidade e santidade, essa lei que une o amor dos cônjuges com a cooperação com o amor de Deus. Os esposos cristãos, então, precisam aurir, diz São Paulo II, precisam aurir da grande fonte da Eucaristia e buscando recorrentemente o sacramento da penitência para corrigir suas faltas, buscando a graça de Deus para ajudar nessa missão. Entendo que se o ato, né, se o ato sexual ele já não é algo que não depende só de mim, né, tem eu e Deus, para sustentar tudo isso, humanamente é difícil de conceber, é quase impossível. Então, por isso eu preciso da ajuda da graça. Eu preciso dessa grande força. Para que eu mantenha a esperança cristã que não engana, eu preciso do amor. E é a força do amor que vai me impulsionar. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. E esse amor está ligado na relação conjugal, no amor conjugal, está ligado à castidade, que se manifesta como o domínio de si, ou a virtude da continência. É a força do amor que fala São João Paulo II. É muito bonito isso, ó. Ele repete, ele fala mais uma vez, né? O amor ele está ligado à castidade que se manifesta como o domínio de si. O que é esse domínio de si? É a virtude da continência. A gente está falando aqui de uma força do amor, né? Por que é necessária essa força do amor? Deus é muito caprichoso com a gente, é muito zeloso com a gente. Porque no nosso coração a gente já tem uma outra força que é contrária à força do amor, e é a força da concupiscência. Então dá uma força contrária à concupiscência, né? O nosso coração é esse campo de batalhas. E se o amor não está lutando, ele perde para as forças da concupiscência. E o sacramento do matrimônio em si, ele confere uma espécie de consagração, como se fosse um envio desse amor de uma forma mais abundante. E onde a força do amor atua? Ele salvaguarda, ele protege os dois significados. E ainda ele ordena corretamente as coisas para o mesmo fim. Esse é o amor. O amor está ligado à castidade e que se manifesta por meio do domínio de si. Como assim? Vamos pensar. Se eu tenho uma força da concupiscência, tem uma força que é contrária ao amor. Contrário do amor, eu uso, né? E essa força da concupiscência faz que eu queira pegar o outro como posse. O que acontece? Eu não amo, eu uso. Então essa força do amor, ela precisa atuar de uma maneira que ela seja contrária às forças da concupiscência. E só é possível ser contrário a essas forças por meio do domínio de si. E esse domínio de si, vai contra essas forças, é a virtude da castidade, que se manifesta como continência. Então, aí a gente entende plenamente o que São João Paulo II quer dizer. O amor
vai se manifestar, ele está ligado à castidade e se manifesta como continência, em especial no caso do que a gente está falando, da regulação honesta de natalidade na continência periódica. Mas quando essa continência periódica, né, que deixa de se pensar somente nesse âmbito da regulação biológica, da observação biológica do ritmo natural, ela se expande para todas as outras dimensões da nossa vida. E a continência, ela experimenta uma espécie de ascese da continência. Primeiro, o que acontece é a luta contra a concupiscência, mas vai chegando um momento em que a própria continência ela vai se elevando. E já vencendo a luta contra a continência, eu me abro para outras possibilidades de manifestações afetivas interiores e mais maduras. Há um aspecto positivo também na virtude da continência. Esse segundo aspecto, né, essas manifestações interiores, elas com as emoções mais maduras, está tudo isso girando em torno daquilo que o São João Paulo II chama de liberdade do dom. Olhando para a dimensão psicológica do homem, João Paulo II ele diferencia dois tipos de reações dentro da mesma experiência conjugal, né? Da mesma experiência sexual que a gente está tratando especificamente. Primeiro é a excitação, segundo é a emoção. A excitação tem um caráter mais corpóreo, enquanto que a emoção ela já envolve a pessoa como um todo, como uma expressão de si. Então a gente tem essa excitação mais corpórea e a emoção menos corpórea, por assim dizer. A continência se relaciona com as duas, porque num primeiro momento ela aparece como um não, né? Como essa visão negativa, essa capacidade de abster-se. Então ela atua modelando a excitação. Só que num segundo momento, o que era uma capacidade de abster-se, agora se transforma em uma capacidade de dirigir as emoções. De moldar, de canalizar as emoções para aquilo que é o chamado de Deus, vencendo as forças da concupiscência. Castidade não pode, é muito mais. Tem um trecho do catecismo que me marca muito, profundo, da definição de castidade, né? Um homem casto, uma pessoa casta é aquela que tem um coração indiviso, ou seja, um coração sem divisões. O que é um coração com divisões? É um coração que tem muitas paixões lutando. Uma quer te levar para um lado, outra quer te levar para o outro. Um coração indiviso é aquele que domina a si mesmo e consegue conduzir, consegue levar as emoções para o lugar correto, consegue ordená-las. E a continência tem esse papel, tanto com a emoção quanto com a excitação. A virtude da continência, portanto, tem essa capacidade de mexer com esses dois aspectos, né? Ela ordena corretamente a excitação, mas também ordena as emoções. Ela ordena corretamente a emoção, especialmente porque a excitação ela estaria mais relacionada às reações sexuais de momento. E a emoção, como expressa a pessoa como um todo, a gente pode enxergar a parte do uso, né? Do uso do outro. Então, quando nós dizemos que a virtude da continência ordena a excitação, ela cuida para que haja o desenvolvimento correto da excitação. E quanto à emoção, faz com que diminua esse aspecto do uso e desperte um desinteresse. Como assim um desinteresse? Não, eu deixo de estar interessado no outro por aquilo que ele pode me dar. Então a continência trabalha bastante aí na parte da emoção. Bom, por que a gente bate tanto tá batendo tanto nessa tecla de continência, castidade? Amor e castidade são fundamentais na espiritualidade do casal, na espiritualidade conjugal.
e a espiritualidade conjugal é o fechamento desse nosso ciclo. O amor, ele é fundamental. O amor é esse dom de Deus infundido no coração dos esposos. O amor como caridade, esse amor sublime. E aí, a gente já vou repetir o jargão. O amor, ele está unido à castidade, que se manifesta como continência, como domínio de si. E há, meus queridos, uma conexão entre virtudes e dons. Entre a virtude, no caso, a castidade entendida como uma virtude, e há uma conexão dela com um dom específico, que é o dom da piedade. O que é o dom da piedade? É a reverência pelo sagrado. Então, na continência madura, eu, de alguma forma, o casal se torna mais sensível ao dom da piedade. Qual que é a diferença entre um dom e uma virtude? Uma virtude moral, ela exige uma parte humana, é o homem que age e Deus que coopera. Enquanto que, uma definição do Garrigou-Lagrange, enquanto que um dom já é graça, né? O dom é puramente é Deus que opera, né? Essa questão do Garrigou-Lagrange, ele coloca assim que a virtude é um barco a remo. Então a gente está lá remando, a gente está lá se esforçando. O dom é um barco à vela. Nós estamos a nossa vela e deixamos que o Espírito que sopra onde quer, ali sopre. E o contínua prática, né, da castidade, né, enquanto virtude, estimula esse dom da piedade, donum pietatis. Nós vemos aí de duas formas, então, né, o temor, né, o cuidado com as relações, e com a relação conjugal, guardar os dois significados, e a reverência pelas obras, a reverência pela obra de Deus. Nós temos aí o temor mais veneração que seguram, né, que são esse vínculo da espiritualidade conjugal. Porque temor, vamos olhar temor e veneração, né? Temor, eu vou comungar. Eu tenho medo de, se eu vou comungar na mão nesses tempos de pandemia, eu preciso olhar para ver se não tem nada nenhum resquício do corpo de Cristo na minha mão. Eu tenho um temor de que eu derrube. Meu temor é um santo temor, mas também eu venero. Eu tenho essa veneração pelo corpo de Cristo, por Deus. E assim se manifesta também na relação conjugal. O temor nos faz guardar, ter medo de deixar, de tornar sacrílego, de acabar com um mistério. E a reverência faz com que não se torne rotina. A reverência guarda esse respeito pela obra de Deus, guarda a interioridade, a preciosidade daquilo que é sagrado. Por isso, o amor está no centro dessa espiritualidade conjugal, e esse amor está unido à virtude da castidade, que se manifesta como continência. Que Deus abençoe a todos, que São João Paulo II rogue por nós, e que em nossas vidas o amor seja cada vez mais fecundo.